Colab ele nasce de uma questão de infraestrutura, né? O buraco na rua, iluminação com defeito e tal. Isso aqui, Luciano, comecei também antes falando, meu pai é executivo, não sei o que, super bem sucedido, então, cara, eu nasço de um privilégio absurdo. Eu sou super privilegiado, que morou numa família que tinha estrutura, homem, branco, de classe média alta, tá bom, de Recife, no Brasil, mas, puta, privilégio absurdo. Quando muito bem intencionado naquela época ali, né, dizendo assim, eu vou criar uma solução para conectar esse cidadão pobre com o governo, com quem tem que executar. Super bem intencionado. Mas você vê que, inclusive, a decisão de produto, ela é buraco, iluminação, poda de árvore. Isso aqui é coisa de classe média. As pessoas, quem mais precisa, 70% da população que só tem acesso à saúde pelo SUS, as pessoas estão preocupadas com a saúde, as pessoas estão preocupadas em colocar os filhos na creche, na escola. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Esse aqui é mais um daqueles casos em que uma empresa de comunicação, a Bendita Imagem, me manda um e-mail. Luciano, tô com uma pessoa interessante aqui, me deu os highlights assim. Eu falei, opa, aí dá papo legal. Fiz o convite. Foi rapidinho, né? Rapidinho a gente tá aqui. Tem 3 perguntas que eu uso para começar o programa, que são as únicas 3 que você não pode errar. O resto pode chutar à vontade. As 3 tem que ser na lata, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz. Luciano, prazer estar aqui conversando contigo. A primeira coisa que eu acho que lhe enganaram quando a Bendita Imagem mandou um negócio que você achou interessante. Eu não sei se é tão interessante assim não, tá? Mas a parte fácil, então, vamos lá. Meu nome é Gustavo Moreira Maia, tenho 41 anos e sou empreendedor. Empreendi a vida toda, hoje, já 12 anos, tenho uma empresa chamada Colab, que é um negócio que me faz dormir e acordar com felicidade e preocupações. Empreendedor brasileiro. Esse é o sotaque aí, é carioca? Não, peraí, pô. Peraí, me respeita, rapaz. Eu sei que eu tô na sua casa, mas é carioca não, sou pernambucano, com muito orgulho. Não tem como errar, cara, com esse sotaque não tem como errar. É engraçado, eu tô em São Paulo, moro em São Paulo há 12 anos já, mas assim, parece que meu sotaque ficou maior aqui do que lá, sabe? Você tem uma coisa de pertencimento, de autoafirmação, assim, que... É interessante isso. A minha história com o sotaque é muito interessante, cara. Eu vim de Bauru. Uhum. Então, meu jeito de falar é porta, porco, Fernando. Esse é o normal. O meu normal é esse. Se eu tiver no dia a dia aqui, eu tô falando assim. Nas gravações, eu falo normal, Fernando, eu falo R paulistano aqui, né? Uhum. E quando eu vim para São Paulo, era um problema, cara. Falar porta, porco, tudo era um problema. Eu não conseguia me adaptar porque eu era o caipira, né? Uhum. Então eu fui devagarinho fazendo uma migração. Mas no dia a dia, o porta, porco não tem como tirar. Mas no natural, na frente do microfone, a coisa muda um pouco, né? No papo aqui vai aparecer um monte de porta-porco, né? Uhum. Mas isso aconteceu com um monte de gente, cara. Quando começou o podcast no Brasil, teve um baita problema. Os podcasts que vinham do Nordeste chegavam aqui com um sotaque pesado de lá e a turma reclamava, né? Pô, arrastado, né? Muito acostumado só. A Rede Globo. A Rede Globo. Rio São Paulo. Sotaque carioca. Carioca mais forte ainda. Virou, né? Mas legal. Nasceu em Recife? Nasci em Recife. Aí sobre isso de sotaque, até quando tu tava falando, eu fico pensando, eu tô aqui em São Paulo já faz tempo, já faz 12 anos, eu já morei em São Paulo quando eu era pequeno e tal, enfim, depois eu conto um pouco a história de vida, mas eu percebi, e aí quando eu mudo pelo Colab, dessa vez eu tinha quase 30 anos, assim, mudo para São Paulo, eu percebi que, vê só, empreendedor com coisa de cidadania, governo... o cara já é louco demais pra estar fazendo isso, né? E aí eu percebi que o personagem pernambucano fazia mais sentido, assim, era bom, pelo menos as pessoas paravam pra escutar, porque tinha uma coisa ali coisa meio criativa, meio tal, e aí eu acho que foi totalmente voluntário, mas eu fui ficando ainda mais, não é ficando com mais sotaque, mas não escondendo o sotaque de forma alguma, sabe? Uhum. Porque inclusive é um quebra-gelo. Na hora que você começa a falar, todo mundo faz, você é de onde? E aí vem vem a história. É uma vantagem, né? Você nasceu na cidade de Recife? Nasci na cidade de Recife. Tá. Tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, também nascido em Recife, meu pai e minha mãe. Depois do segundo casamento do meu pai, tem uma irmã que tem hoje 15 anos, que nasceu aqui em São Paulo. Sim. O que seu pai e sua mãe fazem e faziam? Meu pai
executivo de multinacional, de empresa de auditoria e consultoria, PwC, com 40 e poucos anos. Entrou trainee e se aposentou, sócio, líder de um monte de coisa. Minha mãe, psicóloga, que também é recifense, os dois recifense, família toda recifense. A gente, enquanto família, viajou bastante. Assim, eu nasci em Recife, meu irmão nasceu em Recife, eu nasci em Recife. De lá, a gente veio para São Paulo, de São Paulo a gente foi para Indianópolis, nos Estados Unidos, Indiana. Voltou para São Paulo. Família mudou para Indianópolis? Família inteira. Família inteira? Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, né? Quanto tempo ficou lá? 1 ano mais ou menos, foi pouco tempo. A gente ficou 1 ano em São Paulo, 1 ano em Indianápolis, 1 ano em São Paulo de volta, voltou para Recife, depois mudou para Campinas, aqui no interior de São Paulo. Aí eu já tinha 14 anos, mais ou menos 15 anos. Aí depois eu passei 1 ano em Richmond Hill, que é uma cidade subúrbio de Toronto, no Canadá. Sim. Passei 1 ano lá, voltei, aí foi quando meus pais se separaram, e aí eu voltei com minha mãe para Recife. Morei em Recife, meu pai ficou em Campinas, depois foi para o Rio de Janeiro, voltou para São Paulo, meu irmão ficou em Campinas. Meu irmão de Campinas foi para Filadélfia, Miami, Houston, Washington, Nova York, e hoje mora na Flórida de volta, em Fort Lauderdale. Ficou lá. Fort Lauderdale. Cara. Sabe que isso é um sonho de consumo, né, cara? Morar em Fort Lauderdale. Viu? Ele assim, ele morou nesses lugares todos nos Estados Unidos, e ele foi da PwC também, da Price, assim como meu pai, mas ele saiu recentemente, faz uns 2 anos. E todos esses lugares ele foi naturalmente por causa do trabalho. E aí quando ele saiu da PwC e entrou em outra empresa, 100% remota, a esposa dele 100% remoto. Aí eles escolheram lá Fort Lauderdale, calor, enfim, ambiente ótimo e tal, e tô morando lá. Qual é o teu apelido quando você era criança? Rapaz, em família, Ju. Ju? Ninguém sabe explicar, não. E na escola que a molecada era? Aí depois virou Batoré. Vê que sacanagem da porra. Foda, né? Da onde vem Batoré, cara? Rapaz, a história... Não é o personagem de não, humor, então, não, né? A história tinha uma pessoa que trabalhava na casa da gente, que o apelido era Batoré. E aí teve um belo... E eu tinha um amigo que era um amigo da escola que era vizinho também. E aí meu irmão foi chamá-la, e aí chamou Batoré. E eu, de longe, fiz eu. E o amigo viu e disse, oxê, tu é Batoré? Aí eu fiquei com raiva. Pegou. Aí de Batoré virou Toré, aí, enfim. Então, assim, em família é Ju. Aí Ju de onde? Ju de Gustavo. Não sei de onde vem. Minha família é cheia de apelido pra todo lado, assim. E aí depois virou esse Toré. O que o Batoré queria ser quando crescesse? Eu acho que não sabia. O que eu queria ser mesmo, provavelmente, assim, durante um bom tempo, músico. Tocava. Toca ainda? Tocou? Rapaz, veja, assim, com qualidade não, mas com quantidade talvez. Qual é o instrumento? Violão? Guitarra e baixo, assim, foi... Eu comecei no violão, naturalmente, aí comecei a tocar guitarra, depois eu toquei em banda baixo, e hoje em dia muito violão, assim, mas se você pegar meu escritório na minha casa, eu mudei faz, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio, e aí, quando foi fazer a reforma, eu disse, finalmente eu vou pendurar meus instrumentos. Então eu fico sentado e ao redor são guitarras, assim, violão, é uma zona. Na minha casa, você entra e pensa que eu sou músico, cara. Pronto, eu adoro. Mal e porcamente. Eu parei, toquei uma época e depois parei. Tem viola caipira, tem de tudo lá, né? Eu acho que seria isso. Mas você não partiu pra música? Música você não deu? Eu tentei, foi a música que não deu pra mim, na verdade. Eu tive uma banda, assim... Tudo muito jovem ali, né, ali perto dos 20 anos, assim. Tive uma banda lá em Recife, que é uma banda autoral, que foi legal. A gente gravou disco, disco super bem gravado, assim. Era como é que eu vou chamar? Um rock, pop, indie, aquelas coisas assim, um rockzinho. Mas a gente gostava muito de instrumental, e aí tinha, na hora de gravar, violino, cello, sanfona, piano. Produzido o negócio. Ficou. Depois eu te mando o link, assim. Tá na internet aí no SoundCloud. O nome da banda era Poeta Carcará. E a gente. Poeta Carcará. A gente tocou, fechou em alguns lugares lá em Recife. Participou, assim, da cena pernambucana ali, sabe? Mas você percebeu que ali não ia dar. Mais uma vez, foi o mundo que não deu. Porque se tivesse ido, eu acho que eu estaria lá, sei lá. Enfim, eu sempre gostei, assim, gostei de música, eu gostava muito tanto do palco quanto do estúdio. Então,
Do estúdio eu gostava bastante mesmo, de ficar colocando linhas de gravação, linhas de música, de instrumentos novos e tal, isso era uma coisa que eu gostava. E na hora de ir pro palco, de fazer show, eu me divertia horrores, assim. Me divertia, pulava, parecia um doido. E aí gostava. Sim. Eu acho que quem gostava era o público, porque, quer dizer, assim, enfim, a gente tocou bastante cara, e tal. Eu tô muito próximo da música, não tive banda, nada disso aí, mas o meu trabalho aí é muito voltado para música, muitos amigos músicos, eu tô mais jovem aqui em São Paulo, no meio dos músicos, e eu vi de perto essa dificuldade do pessoal da música, né, e descobri rapidamente que não é o talento que faz você ser bem sucedido, não. Você pode ser o cara mais talentoso do mundo e morrer de fome, né? Tem uma conjuminação ali de fatores que, se você não conseguir acertar, pode ter o talento que você quiser, cara. Pode ser o Elton John, não vai acontecer nada com você, né? E eu não sei qual é a mágica, sabe? E hoje em dia, então, tá muito mais difícil, né? Houve uma época que o talento era a base para você sobrepar. Você pegava um Djavan, e o cara consegue, né? Hoje em dia, se vê um Djavan, ele não consegue mais, cara. Ele não tem nem espaço para aparecer, né? E eu faço um pouco. Eu vejo isso na música e vejo isso, de certa forma, também na vida empreendedora, empresarial. Sim. De que tem que ter muita competência, tem que ter sorte, tem que trabalhar. Tem que ter competência, tem que trabalhar e tem que ter sorte. Sim. Eu acho que nos dois, assim, um pouco, sabe? Sim. Eu acho que E aí nos dias de hoje, então, que é o momento do algoritmo, você tem que bater no algoritmo uma vez para poder ver se vai, né? É um mundo muito louco. Assim, Mas aí, quando você percebeu que a música não ia ser o caminho, o que você resolveu fazer da vida, cara? Na verdade, eu acho que eu sempre tive essa coisa empreendedora. Então, assim, não sei porquê, eu comecei falando, meu pai é executivo, minha mãe trabalhou em banco, trabalhou em empresa de psicologia e tal, então também zero empreendedora. Mas eu, durante a faculdade, fiz faculdade de comunicação. Sim. Durante a faculdade já abri o meu primeiro CNPJ, que foi uma agência de publicidadezinha, assim, para tentar resolver problema de micro e pequeno empresário, enfim, lá em Recife na época. Quando eu me formei relativamente cedo, me formei com 21 anos, aí virei sócio de uma outra agência de publicidade, de amigos da faculdade. Disso eu vou empreender, aí já comecei a trabalhar com coisa digital, isso é 2005 eu me formei, então 2007 mais ou menos, e aí abri um negócio digital, depois posso aprofundar, que era a QuickSite, que era uma empresa de desenvolvimento de sites rápidos, formatado para franquia, enfim, um troço desse. Então, assim, eu falei da música, mas a música sempre foi um hobby, sempre teve ao lado do trabalho. Assim, eu acho que teve algum período ali que eu só estava na música, mas eu sempre fui empreendendo. E fui empreendendo o que eu gostava, o que para mim fazia bem, assim, o que eu entendia. Eu fugi um pouco da comunicação. Na verdade, quando eu acabei publicidade e comunicação, na minha cabeça, assim, não é por aqui que eu quero ir. Mas quando foi para ser sócio de um negócio, por mais que fosse de comunicação, eu disse, isso aqui para mim é o que eu quero. E aí eu empreendi várias outras coisas. Você queria empreender, o dono da firma. Eu vou te mandar depois um link de um episódio que eu tenho no Café Brasil, que ficou famoso, chama-se Empreender Espaço Dor. E fala da aventura que é você empreender no Brasil, né? Você imagina eu nisso aqui, cara, empreendedor, tô há 20 anos, cara, é uma briga todo dia, e cada dia que passa fica mais complicado aí, né? Mas me conta uma coisa aqui, vamos caminhar para aquilo que você faz hoje aí, né? O que você se formou, você virou dono de uma empresa, sempre na área de comunicação, e aí, você foi bem sucedida, cresceu? Veja, eu quebrei alguns bons negócios, mas assim, o que eu faço hoje tem a ver acho que com o meu começo de tudo, assim, tá lá. Eu nunca saí para fazer uma coisa completamente oposta do que... Sim. Um pouco meio que evolução até chegar aqui. Comecei por comunicação pura, então publicidade, agência de publicidade. Migrei para chamar de marketing digital. Fui saber o que era marketing digital depois, mas é isso ali, né? Começar a trabalhar com internet, com solução digital, mas ainda nessa linha de comunicação, né? Disso, eu sempre fui muito apaixonado por política. Eu sempre gostei de política. Sim. Não tem ninguém na família da política, mas não sei, eu hoje em dia
depois de muita terapia, eu tentei refletir, voltar ao passado para entender o porquê. E aí eu tenho uma hipótese, pelo menos, que é, eu vou entrar nelas, é um pai executivo, multinacional, não sei o quê, o cara da gestão, números e tal, e estudei a escola que mais me formou, uma escola construtivista, mais pensando no social. E eu acho que são dois mundos, não excludentes, mas que trazem ali um olhar de um lado e do outro. Então eu sempre gostei do debate político. E aí, por ser apaixonado por política, nessa agência de marketing digital, em um determinado momento, enfim, trabalhando lá em algumas soluções, uma solução para campanha política. Isso é 2007, 2008. E aí a gente, na agência de marketing digital, trabalhou na campanha 2008, fazendo o portal, site de alguns candidatos e pegou, na época, o PSDB Nacional, que era o portal do PSDB Nacional, em Brasília. Então, me aproximei disso. A política estava ali. Em 2010, eu trabalhei em campanha política também. A empresa o dia a dia dela era com empresas, mas no momento eleitoral a gente entrava e pensava na estrutura do digital para essa turma. Em 2010 eu trabalhei em campanha para governador, senador, deputado estadual, federal, um monte de gente. Em 2012 também para prefeitura. E aí isso vai... Então assim, comunicação no digital, política no digital, campanha política. 2012, na campanha para prefeito, nessa época a minha empresa tinha escritório em Recife, escritório em São Paulo. E eu era o cara que saía para fazer as campanhas. Assim, saía do dia a dia da operação para fazer essas campanhas. Em 2012 a gente pegou campanhas para prefeito em 5 estados diferentes. 2012 é a primeira eleição onde o Facebook é uma plataforma utilizada pelas pessoas. Em 2010 existia Facebook já, mas a gente no Brasil usava Orkut e Twitter. O Orkut tinha gente, mas não tinha formato, e o Twitter tinha formato, mas não tinha ninguém. Então 2012 é quando tem muita gente. E aí, na campanha de 2012, trabalhando com um pré-candidato na época, lá de Recife inclusive, a gente começou a fazer enquetes, perguntas sobre a cidade, no perfil dele, né, naturalmente, e 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas respondiam por semana questões da cidade. Qual é o principal problema da cidade? Saúde, segurança, educação, X. E aí 50 mil pessoas respondiam uma coisa. Dentro da saúde o problema é falta de médico, a estrutura das unidades de saúde, enfim, as pessoas iam lá e respondiam. Só pelo Facebook isso? Na época só pelo Facebook. Então, aquilo ali veio um estalo de as pessoas querem participar. Então, aqui eu posso voltar para Grécia, a gente vai voltar para Grécia, vai voltar para Ágoras, e onde ali os cidadãos da época se juntavam para decidir o futuro da polis ali, né? E aí aquilo ali dá um estalo assim de a tecnologia hoje está mais disponível e que se você perguntar, as pessoas querem participar, elas têm uma opinião para dar sobre determinados temas da cidade. Isso era uma pré-campanha para a prefeitura lá de Recife, e aí eu trabalhei em várias outras, assim, isso aqui ficou muito na cabeça. E aí depois, final de campanha, 2012, quando foi ali 2013, na cabeça ficou isso, precisa fazer uma ferramenta, vamos dizer assim, tem aqui. E a gente estava pensando em produtos, em coisas, e aí vem a ideia de fazer uma solução, uma ferramenta, que nasce como uma rede social para a cidadania, que aí é o Colab. Uma rede social para? Cidadania. Então, numa pegada de quê? O que é que estava ali por trás, né? Os cidadãos querem participar, as pessoas querem participar. Se você perguntar, elas têm uma opinião. Lembrando aqui, pelo amor de Deus, é tudo óbvio falar aqui em 2026, mas a gente vamos voltar lá para 2012, 2013, né? As pessoas querem participar e, pelo outro lado, nessas campanhas, nesses trabalhos com política que eu fiz, eu trabalhei com gente que eu dizia, puta, essa pessoa ruim. Mas eu trabalhei com gente que dava esperança. Você dizia, pô, esse cara é bom, essa mulher é boa, tem uma história legal, quer fazer o melhor, tá se candidatando porque efetivamente quer entregar alguma coisa boa. Então eu via também beleza, boa vontade na política. Mas o que é que eu via que faltava no meio? E eu, como um jovem trabalhando com tecnologia, eu disse, pô, falta ferramenta. Então, para o político, vamos dizer, para o cara que vai ser prefeito da cidade,
ele quer ser prefeito, ele é bem intencionado. Tá bom, mas falta ferramenta de gestão. Um prefeito senta na cadeira, uma prefeita senta na cadeira e tem milhares de servidores públicos. E ele não indicou aquelas pessoas, né? E aí as pessoas estão lá. Até as diferenças entre o mundo público e o mundo privado. No mundo privado, você está lá na empresa, eu como aqui hoje, diretor executivo CEO lá do Colab, eu tomo a decisão e vai, a decisão vai. Naturalmente que você faz isso de formas e formas, não é só impondo coisas, mas você consegue tomar a decisão e seguir. Sim. Quando você está falando da coisa pública, e eu gosto de pensar assim, esse ano foi eleito prefeito de Bauru, ele ganhou com 54%, frente ao outro candidato lá com 46%. Luciano senta na cadeira, a prefeitura de Bauru tem 5 mil funcionários, sei lá quantos funcionários tem, vamos só fazer a conta bêbada, mas 54% quis que ele tivesse lá e 46% não quis. Sim. E trabalha para Luciano, não para Luciano, mas para a sociedade ali. Sim. Mas assim, então, quanto mais ferramenta você tiver para ajudar esse político e ao mesmo tempo que seja voz para as pessoas, no momento em que as pessoas começam a ter acesso à tecnologia diferente de antigamente, isso é bom. Isso a gente vai melhorar a gestão pública, a gente vai dar mais voz às pessoas, enfim, a gente vai melhorar a sociedade. Então, o Colab nasce de ver isso acontecer. Tem alguns episódios, naturalmente, que mexem no brio, assim, de você dizer, pô, tem que fazer uma coisa dessa, a gente precisa melhorar isso. E aí o Colab nasce com essa pegada de a rede social para a cidadania. É também o início dessa coisa da rede social, porque é o início do Facebook bombando no Brasil, acho que é começo do Instagram, tá por ali também e tal. Então, a gente nasce com a pegada de ser social, de ser rede social, de ser aberto. Que ano era isso? 2012? 2013. O Colab nasce em 2013. Pô, já tem tempo, hein, cara? Cara, tem 12 isso. anos, faz 13 anos agora em março. Que é lançado o Colab enquanto um projeto, uma ideia, site. Você não tinha a ideia de que aquilo era um business? Não, assim, ele não nasce nem como business, nem tem como, assim, nasce como um site, um site, um aplicativo, uma ideia. Uhum. Óbvio que por trás há uma ânsia. Eu sempre tive essa coisa de achar que vai ser um negócio, de querer que fosse um negócio, naturalmente, e de entender que precisava ser um negócio se isso aqui for dar certo. Não é assim, se quiser levar isso para frente, isso aqui vai ter que ser um negócio, vai ter que pagar as contas, vai ter que... Sim. Porque também, como eu sempre tive essa mentalidade empreendedora, sempre teve que virar um negócio, sempre teve que se pagar. Então, mas o teu foco não estava 100% nele? Neles, não. Era assim, hora vaga, eu vou trabalhar um pouquinho. Nessa época, eu tinha a QuickSight, que era essa empresa de marketing digital. Sim. Eu tinha loucamente aberto uma construtora e feito um empreendimento em Tamandaré, lá numa das praias lá de Pernambuco. Já tinha tido agência de comunicação, já tinha tido site de compra coletiva, lembra daqueles Groupon, Peixe Urbano? Se lembra. A gente abriu e fechou em 3 meses, assim, mas faturou 300 mil no mês e 3 meses depois a gente disse, fecha porque vai quebrar esse troço. Mas aí o Colab nasce assim como tinha outras coisas que a gente estava tentando fazer, tentando colocar para frente. Então, nasce mais da ânsia e achar que podia virar um negócio um dia, sei lá o quê, mas deixa eu te explorar um pouquinho aqui, porque a pegada aqui é liderança, empreendedorismo, essas coisas me chamam muita atenção aí, né? Que tem muita história que eu vejo das pessoas que falam, não, tá certo, de dia eu sou Clark Kent, à noite eu sou Super-Homem, tá? De dia eu tô de terno e gravata trabalhando na empresa e à noite eu tô inventando moda. E um belo dia essa invenção de moda vira o business da vida do cara, entendeu? Mas e pouquíssimo chegou aqui falando, não, eu botei um plano, e meu plano, eu segui o plano e tive sucesso. Não, cara, eu inventei uma história, botei pra andar, e um dia quando eu vi, eu tava lá, a coisa acabou funcionando, né? Como é que foi com você? Você dividiu essa ideia com alguém? Você tinha um sócio junto? Você estava sozinho? Como é que era? O dinheiro para investir nessa coisa, como é que você fez? Então, assim, eu não... Como eu estava sempre empreendendo, negócios e empresas que estavam lá, eu não posso te dizer que eu durante o dia eu estava de paletó e de noite eu era o Super-Homem. O Super-Homem às vezes estava durante o dia e o paletó estava de noite. Sim. Tanto faz, assim, é aquela coisa de quem está tentando ter negócios que pagassem as contas, que me desse o dinheiro para pagar minhas contas. Em resumo, é isso, né? O empreendedor, no fim das contas, é isso, né? Você tentando. Mas a Colab não era isso. A Colab não era isso. A Colab nasce um projeto, uma ideia. Eu sou uma pessoa que
lá atrás, assim, quando eu tava começando a empreender esse negócio, você teve a ideia, você guarda a ideia, você não fala pra ninguém. Que nada. Para mim, inclusive quando começou a ideia do Collab, ia pensar o que era a ideia do Collab, eu mal ia para o escritório, eu sentava era num café e ficava marcando conversa com um monte de gente, um monte de político, um monte de amigo, urbanista, gente da sociedade civil que estava montando uma associação de morador, não sei das quantas. Eu saí conversando com gente, dizendo, tô querendo fazer esse negócio, mais ou menos assim, mais ou menos assado. O que é que você acha? Podia ser assim, podia ser assado. Aí vai pro computador, pesquisa. Tem uma ferramenta nos Estados Unidos que lá era 311, né? Porque porque aqui tem um 56, Sim. Lá é o 311, né? E era o aplicativo para você publicar o buraco, não sei o que. Aí tinha um negócio do MIT que era que era uma ferramenta para a faculdade, para a cidade de Boston, onde as pessoas iam publicar o buraco, a iluminação, isso ia para a prefeitura. Aí tinha um negócio do governo do estado de Minas que era ouvir da população proposta, era um site qualquer. Também era o começo esses sites de avaliação de comida e coisas do tipo. Aí meio que a ideia vai se formando em juntar as pessoas vão poder fiscalizar questões urbanas, buraco, iluminação, poda de árvore, X. As pessoas vão poder propor melhoria para a cidade. Então, o primeiro é baseado na ferramenta do MIT, o segundo é baseado no negócio do governo de Minas. E as pessoas vão poder avaliar espaços e serviços públicos. Aí era na avaliação de comida. É bom que seja uma rede social, porque é o momento de rede social. Sim. É o começo dos aplicativos, é o começo do smartphone, é o começo dos aplicativos, então vai ser um aplicativo. Porque aí também quando no smartphone você passa a ter geolocalização e foto. Mas vamos ver, isso aqui é o começo desse mundo, né? Sim. E essa é a diferença. E vamos colocar isso para frente. Eu acho que vai dar certo, eu acho que vai ser muito bom. Tem cliente? Não. Tem prefeitura que adotou? Não. Isso aqui era uma ideia. E aí o que é que a gente faz? A gente abre para o cidadão poder participar. Na cabeça, com o objetivo do ponto de vista de modelo de negócio, isso aqui eu acho, a gente quer que a prefeitura entre para poder tapar o buraco, para trocar a lâmpada, para ouvir a proposta, para tal coisa. A gente vai fazer uma ferramenta interna aqui para gestão, eu queria ajudar o prefeito, né, o político e tal, então uma ferramenta de gestão para poder fazer a gestão dessas demandas, dessas questões, mas vamos colocar isso aqui na rua. E aí lançou, e quando lançou, milhares de pessoas começaram a usar, em Recife na época. Tá, você lançou uma coisa para a cidade de Recife, é isso? Na cidade de Recife. Embora por ser um aplicativo é mundial. Assim, nasceu o Beta Recife. Aí tem um episódio que é importante na história da gente. A gente nasce em março de 2013. Em junho de 2013... As jornadas de junho. Só que aí foi perfeito para 15 dias depois. Eu vou voltar 15 dias. Eis que, de repente, tem uma final de um prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo. Prêmio esse, participando a principal empresa na época que fazia o aplicativo 311 nos Estados Unidos. Tinha 200 prefeituras. Uma empresa israelense, eu acho. E uma brincadeira aqui chamada Collab. E a gente vai para essa final. E a gente é eleito o melhor aplicativo urbano do mundo. Isso é dia 4 de junho de 2013. Então, por que esse episódio é relevante assim, na história da gente? Primeiro que naquela época não tinha tanto prêmio, tanta coisa feita tem hoje, né? A gente ganha esse prêmio, é uma loucura assim, de festa. A gente sai em todos os veículos de comunicação no Brasil. Eu dou entrevista no Guardian, The Guardian, na BBC, sei lá, pelo mundo. Que era um prêmio mundial mesmo, com empresas mundiais ali disputando. E é isso, imagina, tu é prefeito de Bauru, ou tu é prefeito de São Paulo. As pessoas estão, aí chega no final de junho, manifestações de junho. As pessoas estão na rua tocando fogo nas coisas, estão querendo participar do governo. Isso era claramente ali. E aí você é prefeito, abre o jornal e tem uma empresa que ganha um prêmio mundial de uma ferramenta cidadão e governo, chama esses caras para conversar. Então, esse episódio é importante, por quê? Porque quando o prefeito, sei lá o que, prefeita, governador chamava a gente para conversar, aí eu volto aqui pro histórico de gostar de política, de ter trabalhado com partido político, campanha política, sentava na frente. E não é que a gente chegava, estamos fazendo aqui para reclamar porque vocês não fazem nada. Não, chegava lá e disse, prefeito,
imagine que sentar na sua cadeira é muito difícil, é muito complexo. Você precisa de ferramenta. A gente nasceu fazendo essa ferramenta. E aí também foi um atestado de boa visão, né? Assim, tipo, você lançou um negócio em março para fazer conexão entre cidadão e governo. Quando aí em junho explode no Brasil as pessoas querendo participar, pô, esses caras aí têm uma boa visão de futuro. Olha a sorte aí. A mais pura sorte. Luciano, óbvio, em tudo que você conseguir, abrir meu Instagram, meu LinkedIn ou um bate-papo desse, você vai dizer, não, esse cara é um cara de sucesso que trilha uma jornada, que nada, meu amigo, é sorte. É só, ele tem competência, cara, tem trabalho, tem suor, mas assim, eu nunca fui o cara brilhante do mundo ou o melhor aluno, não é aí, assim, muita tentativa, muita vontade e sorte no meio. Eu tenho um monte de trabalho feito em cima dessa questão da sorte aí, porque isso é fascinante, né? Que eu tenho uma palestra minha que eu conto, eu estou numa palestra do Abílio Diniz. Ele tá lá, porque quando eu era moleque, eu era o filho do padeiro, a brincadeira na escola era bater no filho do padeiro, apanhava todo mundo, era gordinho, não sei o quê, mas aí eu fui, agarrei, e se hoje eu estou aqui, você também pode estar. Ele falando, eu olhava aquilo e falei, bom, possibilidade de eu estar no lugar dele existe, é possível. Probabilidade é... Por quê? Se eu repetir a trajetória dele igualzinha dele, não vai dar certo igual a dele. Tem algum momento na carreira dele em que a tal da sorte apareceu, ele foi colocado numa situação em que ele reagiu de uma forma que mudou tudo, né? Encontrou alguém, era um momento da história, como você está lançando um negócio, e não tem explicação para isso, né? Não tem como você... E sem isso, cara, tem gente que nasce sem sorte, né? O cara faz tudo certinho, bonitinho, e não dá certo porque faltou o momento... Cara, na música, que eu não tô falando da música, faltou... Eu concordo demais, assim, eu acho que o mínimo é você estar tentando. Tá tentando. E assim, Você pode dar uma mão pra ela, eu vou dar uma mão pra sorte. E o que é sorte, sabe, Luciano? Assim, tipo, eu fico nessa também de qual é o tamanho, né? Porque o que é o sucesso? O sucesso é o financeiro, é virar bilionário, é ter uma empresa com 50 mil funcionários. O sucesso é se manter vivo, continuar fazendo tal coisa. O sucesso é a felicidade que te traz de fazer aquele negócio. Eu acho que depende tanto. E eu sou um cara... Eu falei, né? Minha coisa da política, de gostar de política, eu acho que vem de dois lados, assim, porque é um lado mais social e um lado mais gestão. Eu comecei a exercitar muito isso na vida de tudo depende. Depende do momento, depende. Então, assim, Gustavo, quando tu pensasse o Collab, tu achasse que ia virar bilionário através do Collab? Eu acho que teve um dia que sim. Tu quer virar bilionário através do Collab? Eu não, sei lá, não quero. Se ficar, tá bom também, mas, assim... Eu acho que nunca o fim é esse aí, o dinheiro, aquele tipo de sucesso. O sucesso é tanta coisa, sabe? O fim, na verdade, é navegar, né, cara? Eu quero estar navegando. É o durante. É isso aí, eu quero navegar. Se eu vou chegar numa ilha paradisíaca ou não, tá bom, cara. Até porque se eu chegar, eu vou ficar um pouquinho lá, depois eu vou sair de novo. Pois é. Eu vou me atirar no mar, eu vou navegar, né? Eu sou totalmente dessa tese, assim, sabe? E aí você tem, assim, sempre... Podia vir aqui e ficar, não, mas é porque aí, quando nós fizemos o planejamento, e aquele planejamento foi muito bem executado, porque tínhamos um time de pessoas. Talvez sim, em alguns momentos sim, mas teve outro que foi uma sorte pura. A outra foi sorte pura. Aí teve aquele dia que eu tava, que não sei o que o cara disse, eu disse o outro, e pronto. O dia, é sorte. O dia, na semana do lançamento do Collab, lá em Recife, Pernambuco, estava conversando anteriormente, que é barrista, a gente é muito em si mesmado, assim, né? Tudo se resolve ali. E aí em Recife tem um certo guru da tecnologia, assim, um cara que todo mundo respeita e tal. Silvio. E aí, na semana que a gente ia lançar o Collab, vai conversar com o cara, sei lá, para saber a opinião dele sobre. E a opinião dele foi, assim, ele declarou a morte. Ele disse, isso nunca vai dar certo, esse negócio nunca vai funcionar, se funcionar vai ter uma CPI em cima do Collab e tal. Porra, aí qual é a sorte dessa história aqui? É que a gente olhou e disse, mas tá pronto, já lança aí, vamos ver qual é. Sim, não vai morrer por causa disso. E eu não tenho um problema em ninguém declarar que aquele negócio vai morrer, porque eu acho que cada um tem sua opinião e tá tudo certo, cada um tem sua opinião.
Depois a parte chata é só que ele foi vender isso pro prefeito de São Paulo, ou pro prefeito de Recife, dizendo que era uma coisa dele. Esse guru lá, né? E a vida segue. E isso é um percalço. No dia do lançamento, a gente tinha... É uma coisa legal de se trabalhar com cidadania e tal, é porque a mídia comprou muito, assim, sabe? Tá nascendo uma ferramenta de cidadania, empreendedor, não sei o que, coisa de cidadania. E aí, no dia do lançamento, eu me lembro um cara da prefeitura, eu encontrei com ele no shopping, eu conhecia ele num shopping lá em Recife. Eu disse, a gente tá lançando esse negócio assim, assim, assado. Ele, tô sabendo. Eu disse, eu queria te apresentar e tal. Se você lançar, a gente vai brigar. Deu as costas e saiu. Então, basicamente, o cara, vamos dizer assim, que eu achava que ia ser o cliente, que era a prefeitura, dá as costas dizendo que não quero esse troço. Mas a gente já tá lançando. Só vai ter o lado do cidadão por enquanto. Nosso objetivo era ter a prefeitura já deu as costas. E agora? E o que é que a gente faz? Nada. Lança e segue a vida. E ver o que vai dar. Você vai ver, março, abril, maio, junho, ganha esse prêmio. Aí, quando ganha esse prêmio, peraí que a gente precisa conversar com esse pessoal. Eu me lembro, teve uma semana, não é junho, julho ali, sei lá, agosto, setembro, alguma data assim. Eu saí um dia, eu morava em Recife, na época eu saí um dia para conversar com o prefeito de Maceió, no outro dia com o governador do Rio de Janeiro, no outro dia com o prefeito de São Paulo. Todos convidando a gente para falar, para conversar sobre que ferramenta é essa para me ajudar aqui. E a gente começa assim, e começa sem dinheiro, e começa, vai tirando do bolso, vai tirando do salário do prolabore que tinha na outra empresa, né? Você vai ali, na verdade não tinha grande custo. A gente busquei sócios de tecnologia que os caras para os caras desenvolverem. Enfim, você vai tentando. Eu acho que essa é a grande história. Vai tentando, foi virar uma empresa. O Colab vai virar uma empresa em 2014 apenas. Quando foi que você tinha um sócio? Né? Tinha. Desde o começo. Eu sempre também fui esse cara de não gostar de fazer nada sozinho, sabe? Quando foi que você virou pro teu sócio e falou, cara, eu acho que esse negócio vai dar certo, bicho? Porque ganhar o prêmio, cara, a gente tá cansado de ver, né? Prêmio, cara, dá pra ganhar de tudo quanto é jeito, né? Não quer dizer que você vai ser bem sucedido por conta do prêmio que você ganhou. Olha, ganhei pela arquitetura, a ideia é legal, mas funcionalmente talvez ela não rode, né? Mas quando foi que você olhou um pro outro e falou, cara... De achar que ia dar bom, desde o primeiro dia. Mas isso aqui não é racional, planejado. É só o ímpeto de dizer, isso aqui vai dar muito certo. É inclusive o que move você a continuar fazendo. Esse é o empreendedor, cara. Isso aí. Eu acredito no meu produto. É isso. Quando foi 2014... então 2013, assim, é um ano inteiro de ganha prêmio, viaja, faz isso, faz aquilo, tentando, mas R$0, assim, do ponto de vista financeiro, zero. Da onde viria o dinheiro? Então, viria do governo. Teoricamente, o modelo de negócio pensado era, a gente vai ter uma ferramenta aqui, que é um aplicativo, tinha a parte web também, mas um aplicativo para o cidadão, onde o cidadão vai interagir aqui nessas categorias, nessas questões. E baixa o aplicativo gratuitamente. Baixa o aplicativo dinheiro gratuitamente. Do cidadão não vem. Zero. Okay. Nunca vamos cobrar do cidadão. Tá. Era isso. E do outro lado, a gente vai ter a ferramenta de gestão para a prefeitura. Que e era muito focado na cidade. Um FII mensal e ela paga um FII mensal para usar. Isso aqui era o modelo, era a ideia. E, inclusive, você ia olhar para fora do país, você tinha lá o cara do aplicativo da prefeitura de Nova York, que alguém pagou aquilo ali para ter aquele troço, né? Então, entendi-se que teria um modelo de negócio a partir disso aí. Mas nasceu com clientes zero, nasceu com alguém pagando zero. E ele é escalável na medida que tem 5 mil municípios no Brasil. Então você teria potencialmente 5 mil clientes. É um momento também. Toda vez eu vou porque a gente vai ficando velho, né? Assim, coisas em nuvem, ferramentas em nuvem. Então, Colab nasce em nuvem. Na época não era em nuvem, tudo era no servidor próprio, era aquelas coisas assim. Então, é uma ferramenta, mas que já nasce em nuvem. Então, isso causou um monte de problema inicial com o governo, porque o governo queria que tivesse no data center dele, e aí, não, mas isso aqui é nuvem, é outra coisa. Enfim, aí tem um monte de questões aqui do dia, que é isso, que é a parte do trabalho, do suor pesado, assim, né? Sim. A gente vai, então, no início de 2014, a gente fecha uma rodada de investimento com um fundo de investimento, uma gestora de investimento aqui em São Paulo. Na época era a 5 e hoje é a KPTL, que é uma
das gestoras de venture capital mais antigas do país. Tem um monte de startup ali dentro, um monte de ativo. E a gente fecha isso no começo de 2014. E aí a gente diz, pronto, agora vamos conseguir montar a empresa. Antes era uma ideia, era um projeto. Mas vocês se colocaram como uma startup? Você se considerava uma startup? Sim. Eu só não me considero hoje uma startup porque é velho, porque eu tô velho. Mas é uma empresa de tecnologia escalável com um produto único. É uma startup. Segundo o marco legal das startups, não somos startups porque o CNPJ já tem mais de 10 anos. Sim. E lá tem uma regra dizendo que é isso. Mas é startup, empresa de tecnologia também, acho que isso é... O comportamento e a visão é de startup. É de startup. É de startup, mas com... eu acho que com a profundidade que qualquer coisa que você lide com o setor público, você precisa ter. A responsabilidade de tratar com a coisa pública. Por que eu estou dizendo isso? Existe uma grandíssima diferença entre o mundo privado e o mundo público. A gente pode entrar mais profundamente no assunto, mas, por exemplo, o que rege a gente na vida privada é que a gente pode fazer qualquer coisa que a lei não diga que a gente é proibido de fazer. Na esfera pública, você só pode fazer o que a lei diz que você pode fazer. Isso aqui já muda completamente. São as duas éticas do Max Weber, cara. A ética do cidadão comum e a ética do cara que representa, que bota uma camisa de uma empresa. E no cidadão comum eu posso fazer o que eu quiser e eu que me viro com isso. Quando eu boto a camisa do meu negócio aqui, meus atos têm que ser pensados em termos de o que eu represento, etc e tal, né? E na coisa pública aí, você só pode fazer o que está na lei. Sim. Então, você não pode experimentar coisas para o setor público como você pode no restaurante da esquina. Vou fazer aqui uma startup que o MVP dela é fazer não sei o que para a pessoa que entra no restaurante. É diferente de você tratar isso com uma coisa pública. Completamente diferente. Inclusive, o tamanho das coisas é completamente diferente quando você está tratando uma coisa pública. Assim, vou montar uma startup de restaurante, não sei das quantas. Primeiro que o propósito é outro. Você, na esfera privada, você faz porque quer. Você acessa um aplicativo porque quer. Na esfera pública, você acessa porque você precisa. Sim. Porque eu preciso para eu agendar uma consulta médica no SUS, eu preciso ir no governo. Eu não posso, não adianta eu não escolho, eu preciso ir lá. Então, a profundidade desse negócio é outra. O tamanho é outro. Na hora que eu vou pegar a cidade de Recife, se a prefeitura de Recife é minha cliente, eu vou atender aqui 1,5 milhão de cidadãos. Não é o restaurante que recebe 3 mil pessoas por mês. Sim. É a prefeitura que recebe, que tem 1,5 milhão de pessoas morando lá dentro. Então, a escala é completamente diferente. Tudo tem que ser pensado numa profundidade, numa coisa diferente. Então, a gente ali em 2014, a gente tem a pegada startup. Então, vai para o Vale do Silício, recebe investimento de Venture Capital, olha, e até depois eu conto, eu estou escrevendo um livro sobre uma tese de Estado nova, assim, depois a gente entra nesse assunto. Mas tem um lado que é o começo do livro, inclusive, que é quando a gente dá de frente com o mundo da startup, Vale do Silício, Venture Capital, que diz você avalia um produto a partir do uso dele. Se você tem uma rede social, você vai avaliar a partir do engajamento. Então eu quero saber Daily Active Users, Monthly Active Users, aquelas métricas de produto que são se você está viciando as pessoas, aí depois a gente cai para os dias de hoje, né, do vício nessas plataformas, mas você está vendo se as pessoas estão usando. Essas são as métricas desse mundo privado para startup. Já para coisa pública, é completamente diferente. Não sei se você quer que as pessoas estejam na ferramenta o tempo inteiro, porque significa que as pessoas estão tendo mais problemas, por exemplo. E que o governo talvez não consiga resolver. Então a métrica, ela não é uma métrica não deve ser uma métrica de tempo gasto na tela do aplicativo. A métrica talvez tenha que ser se as questões foram resolvidas ou não. Então, a gente, inclusive, e aí, como primórdios desse mundo aqui no Brasil, a gente foi se deparando com esse tipo de coisa no meio do caminho. Assim, entender que uma startup de produto investida por uma gestora de Venture Capital não necessariamente vai trazer os mesmos formatos que as outras. A gente está trabalhando com a coisa pública. Até porque
você não estava baseado no modelo que já existe na Suécia, na Suíça, para repetir aqui. Vocês saíram do Saiu papel da em branco. loucura. Sentaram no papel em branco e criaram do zero. É isso. Saiu da loucura do juntar, conectar ideias com pessoas, com vontades, com dores. Quer dizer, por exemplo, olhando hoje, quando eu volto lá para 2013, como é que eu comecei falando, né? O Colab, ele nasce de uma questão de infraestrutura, né? O buraco na rua, iluminação com defeito e tal. Isso aqui, Luciano, comecei também antes falando, meu pai é executivo, não sei o que, super bem sucedido, então, cara, eu nasço de um privilégio absurdo. Sou super privilegiado, que morou numa família que tinha estrutura, homem, branco, de classe média alta, tá bom, de Recife, no Brasil, mas, puta, privilégio absurdo. Quando muito bem intencionado naquela época ali, né, dizendo assim, eu vou criar uma solução para conectar esse cidadão pobre com o governo, com quem tem que executar. Super bem intencionado. Mas você vê que, inclusive, a decisão de produto, ela é buraco, iluminação, poda de árvore. Isso aqui é coisa de classe média. As pessoas, quem mais precisa, 70% da população que só tem acesso à saúde pelo SUS, as pessoas estão preocupadas com a saúde, as pessoas estão preocupadas em colocar os filhos na creche, na escola, mas ali o classe média vai pensar no buraco da iluminação. Então, bem intencionado sim, porém, naquele momento foi bom, fez sentido e tal, mas o Colab nem é isso. Estava distante da realidade, né? O Colab deixou de ser isso já faz um tempo. A gente faz, assim, os conceitos são exatamente os mesmos. Eu continuo fazendo a mesma coisa, assim, no sentido conceitual, mas de uma forma bem diferente. Porque a gente evoluiu para entender essa profundidade e complexidade que o setor público tem. Quer dizer, você criou uma ferramenta, então, que dá voz ao cidadão para se comunicar com o serviço público a respeito de N problemas. Vamos tentar falar de forma operacional. Vou te contar um caso, você me ajuda aqui, tá? O meu vizinho do lado aqui era um prédio químico, não sei o quê, os caras saíram, o prédio ficou vazio, e na obra do prédio, os caras começaram a soltar a água do prédio na rua. E era um cheiro de esgoto pavoroso, cara. Eu chegava aqui, meu Deus do céu, dava enjoativo até. E aquilo não parava, aquela água não parava. Aí eu, cara, não é possível, fui lá falar com os caras, não tem algum problema aqui, eu não sei, não parava. Eu cheguei aqui e falei, cara, eu vou denunciar esse treco pra saúde pública, né? Cara, foi um inferno. Cadê o telefone desse lugar? Como é que eu faço pra falar? Ligo pra onde? É no DAIR, Departamento de Águas. Não é aqui, é na reclamação. Cara, resultado, eu não consegui fazer a tal da denúncia, e mesmo que eu tivesse feito, ia cair num buraco negro que eu não tinha a menor ideia do que ia funcionar. Tá me parecendo, olhando assim de uma forma muito superficial, que o teu aplicativo me resolve um problema imediato, ou não? O que tá parecendo e o que é que a gente tenta resolver em partes esse problema que você acabou de citar. Em parte porque ele é complexo, ele não é fácil, eu não vou te dizer que nós resolvemos tudo em todo canto. Não é assim. Primeiro que aí corta de 2013, vamos cortar para o dia de hoje, eu tenho várias prefeituras que são meus clientes. Então, aqui no estado de São Paulo, eu tenho, por exemplo, a prefeitura de Santo André, de Mogi das Cruzes, de Diadema, aqui no ABC. O que é que eu sou hoje? O Colab o aplicativo, tá lá, tá disponível para o cidadão poder publicar dentro de categorias e regras, por exemplo. E todo mundo vê essa publicação? Todo mundo vê, tem a parte social, sim, que é pública e aberta para que você veja, que você engaje, você apoie. Curta tipo um Instagramzinho ali que você curta, comenta e tal. Até para você ficar depois recebendo, se a prefeitura for resolvendo, você também vai receber. Então o Gustavo, publicou lá um buraco na rua ou uma questão de esgoto, e Luciano foi lá e comentou em cima ou curtiu qualquer coisa. Quando a prefeitura abrir um protocolo, Gustavo e Luciano vão receber esse protocolo e assim por diante. Para ter uma questão social aqui. Sim. Mas o foco da gente, inclusive, passou a ser muito além disso. A gente tenta juntar tudo que a prefeitura, todos os serviços que a prefeitura presta, para estar em canais. Então, os canais hoje são o aplicativo Colab. A gente tem um portal cidadão, que é um portal como se fosse de serviços da prefeitura. A gente tem chatbot de WhatsApp dessa prefeitura, que é o nome da prefeitura, então ninguém teoricamente nem sabe o que é Colab. Mas são esses canais para o cidadão e a ferramenta interna dessa gestão inteira. Então, quando você diz assim, uma questão de esgoto e caiu na prefeitura, foi para a secretaria A, da A para B, teve assinatura da pessoa X, teve não sei o que. Toda essa gestão aqui é feita dentro da ferramenta da agente de gestão para o governo.
e trabalho com ciência comportamental. Aí são as tentativas todas. Ciência comportamental para tentar fazer a pessoa da prefeitura resolver o problema do esgoto mais rápido, gastando menos dinheiro. Aí o acompanhamento de toda a gestão. Aí a gente trabalha não só do ponto de vista de ferramenta, mas do serviço prestado à prefeitura para ajudá-la a ter uma governança sobre as questões de esgoto que você falou. E a creche. É isso que eu quero entender com você. O Colab não é só um canal não é só um canal de comunicação. Ele não é só o cidadão. Não é o 0800, que eu ligo lá, faço uma reclamação, recebo o número e deu. Não, e inclusive, quando eu estava te falando de métricas de Venture Capital, que é quanto tempo você passa no aplicativo, a métrica de governo, na época, era quantos telefones ele atendeu. E a gente vê que as duas métricas não fazem sentido, assim, elas estão lá, mas não quer dizer só, pouco importa se a pessoa passou 10 horas no aplicativo e pouco importa se a prefeitura atendeu o telefone. O que importa é que o buraco foi tapado, a iluminação foi trocada, foi resolvida e assim por diante. Então a gente já desde o começo a gente começa com as métricas de medição de resolutividade das questões. Então e aí assim, Luciano, eu era apaixonado por política, né? Eu comecei falando, eu virei um apaixonado pelo problema da gestão pública, pelo desafio da gestão pública. Cara, é muito complexo. Se fosse fácil, eu apertava um botão e todo mundo resolvia. Não é. Essa coisa de ficar, assim, eu entendo muito enquanto cidadão e é revoltante a quantidade de problema que a gente tem no governo, mas se fosse fácil, estava resolvido. E assim, não só está resolvido, como a gente até então continua vivendo uma democracia. A partir do momento que eu reclamo muito, também significa que eu posso me candidatar e tentar ir lá resolver. Eu sei, tem todas as questões de facilidade, de dificuldade, partido político, tudo isso. Eu não quero tirar isso, não. Não estou sendo leviano em querer tirar isso. Mas estou dizendo que ainda é permitido. O que você está colocando tem uma complexidade gigantesca nesse processo. Há uns anos atrás, um casal sujou com tinta vermelha a estátua do Carlos Drummond de Andrade na praia de Copacabana ali. O cara foi lá e pintaram a estátua. Né? Vive arrancando óculos. E aí um cara, tava a estátua suja, aquela coisa, ninguém tomava providência nenhuma. Um cara que tinha uma loja de tinta, catou, foi lá, pegou o material dele e ele limpou a estátua. E o fato dele estar um cidadão limpando a estátua causou uma celeuma. Todo mundo, isso é coisa da prefeitura. E o cara, bicho, os caras não fazem, faço eu. E eu peguei e escrevi um artigo a respeito, né? Falando, cara, olha aí como é que essa consciência de que o que é público não é de ninguém é uma merda, né? Porque fica tudo largado. Quando alguém fala, não, peraí, cara, isso é meu também, ele pode ir lá e resolver. Aí meu irmão, que trabalhava no serviço público lá em Bauru, né? Ele responde para mim e fala, eu vou te contar como é o processo para limpar essa estátua. E aí ele começa, cara, né? O departamento tem que acionar o A, que aciona o B, aí o cara faz uma cotação, essa cotação volta, passa no jurídico, volta para ele e fala, cara, no final das contas, esse processo é tão caro, sabe? E tão demorado que dá a impressão para o público que nada funciona, né? Porque tem uma estrutura gigantesca atrás. É muito mais fácil um cara ir lá pegar a latinha e como cidadão ele resolveu o problema, né? Eu acho que nessa tua história tem dois pontos. Um é essa percepção de que a coisa pública não é de ninguém. Sim. Na verdade, ela é de todo mundo. Sim. E é difícil. Não sou eu, não é Gustavo doido que vai botar isso na cabeça do brasileiro. Não é isso. Mas é por aí que Colab, o que Gustavo faz, tenta direcionar assim. É a responsabilidade de todo mundo. Quando eu estava falando aqui de democracia um pouco, de todo mundo pode se candidatar, é um pouco disso, assim. O que é o governo, se não pessoas que nós escolhemos colocar lá? Entendeu? Então, é a sociedade tentando se autogerir de certa forma, assim. E é meio que lógico, assim, eu falo alguns absurdos, mas é só para você tentar ser entendido. Se você mora num prédio, num condomínio, você diz, putz, tem um problema de segurança na nossa sociedade. Então, eu vou precisar colocar um segurança na porta da minha casa, porque eu quero deixar minha família aqui segura. Você diz, não, mas eu moro num prédio com 200 pessoas, então em vez de cada um colocar um segurança na porta da sua casa, vamos contratar uma empresa de segurança, os 200, para que a gente coloque aqui só 5 seguranças, mas que faça... Então, o governo é um pouco disso, esse condomínio elevado a 1 milhão. Sim. Mas então,
O governo nada mais é do que a gente, enquanto sociedade, escolhendo pessoas para fazer coisas, né? Para fazer coisas por nós. Então, é por isso que a gente tem democracia representativa, porque não é que Luciano vai tomar todas as decisões todo dia, vai ter que ficar fazendo. Eu escolho aqui um representante meu, porque eu consigo fazer meu podcast, trabalhar na minha empresa, fazer tal coisa, e essa pessoa está me representando. Se esse é o melhor, teoricamente, eu já dito, é o melhor dentro das coisas que a gente tem, né? Dos piores é o melhor dos piores. É o melhor dos piores. Então, eu acho que esse é um ponto. A coisa pública é de todo mundo, né? Tem uma questão cultural aí bem complexa, né, cara? Porque eu tenho que usar aquele exemplo. Você vê, lembra da Copa do Mundo do Brasil, o jogo do Japão? Né? Sim, termina o jogo, a japonesada levanta e eles limpam o estádio, cara. Deixam mais limpo do que estava quando eu tô. Porque tem um lance cultural, porque eles fazem isso. E isso é um reflexo, não é que o cara pensou conscientemente, joguei o lixo no chão, vou pegar. Não, é um reflexo. Para eles, o natural é pegar o lixo e limpar aquilo tudo. Então tem uma questão cultural que vem da criançada na escola. Outro dia eu vi um vídeo de uma escola com a molecadinha, o ensino fundamental no Japão, e as crianças limpando o chão, cara. Se você bota uma cena dessa aqui no Brasil, o Ministério Público aparece lá, prende o professor, o diretor, ainda manda bater. Entendeu? Então tem uma questão cultural que desemboca nisso aí. O que é de todo mundo não é de ninguém, portanto, que é um reflexo da nossa sociedade. E que o meu ponto, quando eu trago essas questões, assim, não é que eu não me revolto, é óbvio que eu me revolto. Eu só tento pensar como é complexo e como a gente pode tentar ajudar. Então, por exemplo, na limpeza da estátua, foi lá o cara e limpou, disse, isso aqui é meu também, vou limpar. Quando teu irmão te diz, não, mas pô, deixa eu te contar aqui o que é limpar. Tem uma série de questões, aí a gente volta para aquela questão de que no mundo privado eu posso fazer tudo que a lei não me proíba. Já no mundo público ele tem que seguir, uma ordem ali. Então é mais complexo mesmo. E aí, assim, o que a gente pode tentar fazer enquanto sociedade? Eleger pessoas melhores, ter ferramentas que vão melhorar a gestão, porque, no fundo, a burocracia é boa, tá? A burocracia não significa uma coisa ruim. A burocracia exacerbada e confusão burocrática, aí eu acho que é coisa ruim. E que tecnologia, metodologia, ferramenta pode ajudar. Então, é a parte engraçada, que parece que eu fico como se fosse defendendo o governo, e eu defendo do ponto de vista conceitual, eu acho que é o melhor que ele tem. Assim, imagina se não tivesse. Se fosse uma anarquia, cada um faz o que quer, do jeito que quer, o ser humano é um bicho ruim, né? A questão não é a ferramenta, cara. A questão não é a ferramenta. A ferramenta é maravilhosa. Você com o martelo na mão, você constrói uma casa. Mas você pode pegar esse martelo e começar a assaltar pessoas com o mesmo martelo na mão. Então a questão não é... E muita gente mistura as coisas, né? Você falou de governo, tô fora. Não, peraí, cara. A gente precisa dele. Precisa de política. Política é a cola que mantém a sociedade junta. E quando você demoniza isso tudo, você leva para um lugar que fala, cara, não gosto, tô fora, não me aproximo, não ajudo. Só quem participa são os piores. Quando você demoniza a política, só aparece gente ruim. Então, é por isso que eu faço esse discurso. Esse é um discurso antes dias de hoje. Porque hoje a história é falar mal e, né? E até porque os algoritmos de redes sociais fazem com que a gente entre em bolhas de reclamação, né? Que mexem com as emoções e a gente vai para esse lado. Mas é isso, assim, tentar resolver isso é complexo, é difícil, a gente precisa de mais ajuda, a gente precisa de mais gente participando. A gente chegou numa situação, eu estava vendo ontem lá os falatórios aí com essa corrida eleitoral que começou agora e tudo mais, aí você olha e fala, é nítido, bicho. As pessoas vão votar para não deixar o outro ganhar, não é porque eu vou votar no fulano, porque o fulano é o melhor. Eu vou votar nele para que o outro não ganhe. Então é um processo de evitar... sabe, o discurso do cara aqui não é o melhor, é o que tem, mas ele não vai deixar o outro ganhar, então eu vou votar nele. Luciano, isso é o resultado de algoritmo de rede social. Isso pra mim, assim, por tudo que eu estudo, por tudo que eu vejo, a sociedade foi para esse caminho, porque, e aí você já tem uma série de estudos e comprovações de que... Se você ver o histórico, né, que é 2010, começa o smartphone e rede social. É isso. Aí desemboca em tudo que a gente viu de lá pra cá. E tem uma diferença, que o começo, eu ainda mais como alguém que veio de comunicação,
se chama rede social, plataforma tecnológica. O nome disso é mídia de massa. Sim. Meu TCC da faculdade, isso é 2005, ele é a influência da mídia na cena musical pernambucana. Então você vai ver que eu estava tentando a música ali, mas eu fui estudar a influência da mídia. Então mídia enquanto quarto poder e tal, e ali era estudando mídia de massa, né? Corta em 2005 aquilo, corta para hoje, a mídia de massa. A Rede Globo continua sendo mídia de massa, mas mídia de massa é Instagram, YouTube, sei lá, não é Google, é TikTok. Mídia de massa tá aí. E esse pessoal se coloca como plataforma tecnológica. Deixaram de ser muito tempo. A partir do momento em que mudou, no começo era Luciano publicou alguma coisa, Gustavo Camilo Luciano viu. Bárbara da Bendita Imagem, que tá ali vendo a gente, ela era amiga da gente, ela viu depois. E era uma coisa cronológica. Ali eu defendo uma plataforma tecnológica. A partir do momento que houve um algoritmo que escolhe o que você vê, esse algoritmo nada mais é do que um robô, que é o editor desse veículo de comunicação. Ele escolhe. E a gente tem, não só no Brasil, mas na grande maioria dos países, você tem uma regulação das mídias de massa para que tem uma série de regras. Então, por exemplo, uma concessão de TV, ela não pode ser dada a um estrangeiro. Sim. A concessão de TV, as empresas que tem a concessão tem que ser de brasileiro. O editor do Jornal Nacional, ele tem responsabilidade sobre as escolhas que ali estão. Então, o que é a mídia social, se não um editor do Jornal Nacional, que é um algoritmo que escolhe o que você vê, e ele tem, aí eu volto eu estudei muito isso, porque como a gente era um aplicativo recebido o investimento de Venture Capital no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem 2 fundos de investimento que são americanos, no Vale do Silício, inclusive. Então, era essa pegada de engajamento, precisamos manter as pessoas na tela. Tava lá todos os Google, Facebook, tá todo mundo contratando neurocientista para como eu vou colocar coisas aqui que as pessoas vão viciar mais, né? Então nada mais é do que veículo de comunicação. Esse veículo de comunicação tem um robô que é o editor que te mostra, e aí sabe-se que se eu mexer com tuas emoções, te causar raiva, e é isso aí que eu vou passar mais tempo no telefone ou no smartphone, na rede social, eu vou comentar mais, isso vai influenciar o algoritmo, vai mostrar para mais gente. Sim. E a gente vive nessas bolhas de raiva. Aí tu tá falando aqui dessa corrida eleitoral. A gente sempre soube, vamos dizer assim, de uma maneira geral, que é sobre economia, estúpido. Se a economia vai bem, o governo que ali está sentado vai se reeleger ou vai eleger o sucessor. Se a economia está mal, vai perder. Isso era uma regra de mundo, né? Nos dias de hoje, aí você vê pesquisas recentes, eu não me lembro se é Quest, eu não me lembro qual é a pesquisa, mas é super recente agora, do final de 25. Quando aponta, eu acho que é meio ideia, enfim. Quando aponta qual é o principal problema das pessoas, aí tem lá segurança e tal, você vê, a economia é o 6º ponto hoje. Uhum. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não quero defender governo A, governo B, não é sobre isso, mas assim, você vê, economia não é um problema para as pessoas, e isso deixou de ser o que elege e deixa de eleger. As pessoas estão com tanto ódio sobre a segurança, sobre as outras coisas, que é isso que faz ela decidir o governante que ela vai escolher. Então, sim, você mudou, e aí você mudou por causa das redes sociais, essas plataformas. Narrativa. Hoje é a narrativa que manda, cara. E o você não precisa... Você não precisa mais de verdade para coisa alguma, cara. Você precisa de uma história muito bem contada que instaure uma dúvida. Eu não preciso te acusar, você não precisa ser bandido, cara. Basta eu contar uma história que, sabe o Gustavo lá? Eu incuti uma dúvida, acabou, cara. Eu não preciso mais propor nada, eu só preciso dar a dúvida de que tem algo muito... E aí, assim, isso tem estudos, né? Isso tá claro. E o que me bate é como é que você tem democracias no mundo inteiro, tendo eleições onde o maior influenciador é um jovem do Vale do Silício. Uhum. Entendeu? Que ele escolhe. Vamos colocar aqui, tem uma meia dúzia, a minha teoria da conspiração, que não é, isso é fato. Sim. Uma meia dúzia de pessoas no Vale do Silício, basicamente, que escolhem, dentre os algoritmos das redes sociais, quem serão os próximos presidentes do mundo inteiro. É uma questão de...
Você falou agora há pouco, o cara é o editor, cara. Na verdade, é uma questão de curadoria. Uhum. O que pega é a distribuição. Você está falando no processo de distribuição. É isso. Não é nem de... É o que você vai ver. O conteúdo está gerado em todo quanto é lugar. A distribuição dele que é o lance, né? Quando eu falo editor, é isso. É a pessoa, que no caso é um robô, guiado por uma pessoa. É um curador. Que escolhe o que você vai ver. Sim. Entendeu? Ele escolhe o que você vai ver. Então, isso é muito preocupante. Você dificilmente, quer dizer, a lei no Brasil de veículos de comunicação, ela não permite que o dono do veículo seja um estrangeiro. Sim. Mas se você diz que é uma plataforma tecnológica e não um veículo de comunicação, aí pode. Aí pode. E aí faz sentido. Vamos pensar aqui o Jornal Nacional de 20 anos atrás, que todo mundo assistia. Faz sentido o editor do Jornal Nacional ser um membro do Partido Comunista Chinês ou um membro do Partido Democrata Americano, sei lá. Não. Existe uma questão de soberania nacional que você não vai deixar essa empresa ser de um estrangeiro. Porém, hoje, nas redes, e eu fico muito nessa assim de como a gente tem que mudar o nome desse troço. Esse troço não é plataforma tecnológica. É também, mas é veículo de comunicação em massa. Isso é quase uma nação soberana, cara. E é uma nação soberana que não adianta você mandar um tanque de guerra porque você não acha ela. E o Elon Musk agora vai botar tudo em órbita, então, cara, vai estar tudo lá em cima, não tem nem como. É preocupante. Cara, eu tenho um livro a respeito, eu escrevi um livro a respeito. Eu tenho um livro, o meu livro chama-se Verdades e Mentiras. São 30 anos de trabalho que eu fiz em cima dessa questão da mídia. Eu faço uma puta análise lá de como é que ela tá fazendo, e de 1 ano e meio pra cá, eu peguei o meu Café Brasil e botei o foco nele em cima de, cara, eu vou te mostrar os padrões que os caras usam para fazer a tua cabeça. Você tem que ser capaz de reconhecer padrão. Chegou uma notícia, bate o olho esquece a notícia em si e procura o padrão. Sabe, de onde tá vindo, por que tá vindo, por que você ficou com raiva? Eu digo que a treta é a moeda da internet, né? A moeda da internet é a treta, né? É isso aí. Por que você ficou com raiva? Por que você teve essa reação? Opa, eu tive uma reação, quem está interessado nela? Quem ganha com essa reação sua? Né? Assim, quando você encontra o padrão, cara... Então, te causa raiva, aí tu faz um comentário xingando todo mundo, e pronto. E a partir desse comentário que tu fizesse, tu vai ficar recebendo notificação a cada 5 minutos de alguém que curtiu ou comentou, te gerando outra raiva, e tu indo lá e voltando, e quanto mais tempo tu tiver com aquela tela ali na tua frente, mais anúncio tu vai ter e mais dinheiro vai ganhar o dono da plataforma. Como é que você faz para o Colab não ser uma plataforma de destruição de reputação, de reclamação contra prefeito, de nego metendo a boca? Tem uma área de comentários lá que é inundada por ódio político. Não acontece isso? O que foi que fez a gente... Eu acho que a primeira barreira, vamos dizer, sobre isso, porque para isso tem as redes sociais, inclusive. Né? Tem lá. O que foi a primeira barreira? A gente categorizou tudo. Então, assim... Não é que eu vou lá e digo que eu quero reclamar sobre qualquer coisa. É sobre um buraco na via, uma iluminação com defeito, um papapá. Então, nessa parte, que não é reclamar, tá? Isso aqui, pra mim, reportar um fato. Né? Sim. Reportar um problema urbano, do buraco. Depois eu quero ir pro Colab dos dias de hoje, que assim, a gente tá preocupado em colocar o menino na creche, em distribuir moradia de habitação, que eu acho que é a coisa mais nobre. Mas, voltando aqui, é reportar fatos. E reportar fato, tá tudo bem, entendeu? Então, inclusive, não se cria esse ódio todo, o buraco, que saco, realmente esse buraco é ruim, tá bom. Ele vai para dentro da gestão, e hoje a prefeitura, seja ela qual for, ela tapa buraco. Bem, mal, com mais informação, com menos informação, aí a gente tenta fazer com que ela tape buraco bem. Então vamos ver qual vai ser, onde é que tem mais buraco, qual é o caminho que o caminhão deve fazer para poder tapar o buraco. Tapado o buraco, como é que eu vou devolver para esse cidadão dizendo, o buraco foi tapado pela sua ajuda, obrigado, até para empoderar esse cidadão e dizer que ele é dono da coisa pública. Então, como a gente afastou esse ódio, categorizando, assim, dizendo, não adianta você... Sim, eu quero fazer uma denúncia de que o prefeito é corrupto. Não é pra gente, é pro Ministério Público. É outra ferramenta, não é a gente, no caso. Entendeu? Não que você não possa ter denúncias de questões específicas, mas a gente está preocupado em trazer fatos para quem tem a responsabilidade de resolver aquelas questões. Não adianta eu ter uma categoria que não tem ninguém para resolver.
assim, que a prefeitura não é o responsável por resolver. Então, para que eu vou trazer isso para cá, se ela não resolve? Quem resolve é o Ministério Público. Aí, a não ser que o Ministério Público queira entrar aqui, e aí esse tipo de coisa vai para o Ministério Público. Mas vai com uma informação para ele poder tomar A gente decisão. busca fatos, assim, sabe? Não são opiniões. Me fala dessa mudança que você está fazendo aí. Você está saindo do tampar um buraco para botar a criança na creche. O que é isso? Isso é um... A gente nasce em 2013 com essa coisa da infraestrutura aí, da zeladoria urbana. Eu acho que muito pouco tempo depois começa, e aí eu vou falar muito por mim, assim, então começa a perceber, putz, legal, mas não é isso que eu quero fazer, assim. Quando você começa a ver pessoas passando dias numa fila do posto de saúde, isso aqui é que eu quero tentar resolver. Não só o buraco. O buraco também é importante, a zeladoria é importante, mas isso aqui não é a questão. Quando foi? E aí o mundo vai, assim, isso é a vontade. Isso não consegue aplicar na empresa, no negócio, no dia a dia. Então a gente foi durante muito tempo essa ferramenta de zeladoria urbana somada à participação em tomada de decisão. Então o orçamento participativo, a revisão do plano municipal de saúde, as pessoas participando. E aí quando chegou na pandemia especificamente, a gente também sempre teve uma coisa de tentar resolver problemas de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Na época, não sei se tu vai lembrar, 2016, 2017, existia uma crise muito grande de dengue, zika e chikungunya, principalmente lá em Pernambuco, lá no Nordeste, na verdade, mas foi para o Brasil inteiro. A gente, na época, fez uma ferramenta, abriu mais um canal que era focado, chamado Sem Dengue, que era focado só nisso. Era um aplicativo, dentro do Colab já tinha essa questão da categoria de dengue e tal, mas a gente deu, e aí a gente distribuiu gratuitamente a ferramenta de gestão para 200 prefeituras. Aqui é além do negócio, é a coisa que a gente também flerta muito com o social puro. Putz, isso aqui vai ajudar muita gente, vamos fazer. Em 2020, na pandemia, a gente tá todo mundo trancado em casa, o que é que a gente pode fazer para tentar ajudar? E aí tem um outro empreendedor lá de Recife também, ele é de Caruaru na verdade, mas é um pernambucano, e que ele é um epidemiologista, que eu conheci ele nesse mundo empreendedor, um cara super premiado, é um professor, um doutor em epidemiologia, e ele trabalhava num conceito, ele é professor da Universidade do Arizona, num conceito de vigilância participativa, que é vigilância endêmica a partir da participação das pessoas. Então, se eu te perguntar como você está se sentindo, não só Luciano, se eu pergunto para uma massa e essa massa me diz, eu consigo avaliar no tempo se uma doença está indo em qual região da cidade. Então vamos pensar aqui, 1.000 pessoas estão respondendo todo dia como elas estão se sentindo. De repente, no bairro de Moema, aqui em São Paulo, pinta de uma diarreia lá. Uma diarreia, e uma não faz, mas quando chega aí eu não sei qual é o algoritmo exatamente, mas quando chega numa quantidade X, você diz, opa, tá surgindo aqui alguma coisa. E aí vamos falar sobre Covid, né? Se o que as pessoas estão reportando começam a ser sintomas do que parece ser Covid, você consegue adiantar que daqui a 15 dias, provavelmente naquela região, você vai ter um surto de Covid. Então, não é individualizado, mas quando você tem uma massa... E aí é bem lógico isso. Como padrões, né? Você define o padrão? Você define o padrão, você pergunta... E aí a gente lançou isso dentro do Colab, 100 e tantas mil pessoas reportando todos os dias no Brasil. E aí... Essa pessoa é um voluntário? É um voluntário? Não, voluntário. Entra lá era Luciano, era Gustavo, era qualquer pessoa de qualquer canto. Isso vai bater em veículo. Aí a gente usa muito veículos de comunicação para dizer que tem isso, que agora você pode. A gente colocou na ferramenta uma pré-checagem. Você nunca podia dar um diagnóstico, obviamente, a ninguém, mas diz, tu tá com sintomas que parecem, vai no médico. Então a gente só fazia isso, sim, mas as pessoas iam reportando. E com isso a gente começava a dizer para os governos para onde a doença estava indo no território. Isso virou paper científico. A gente depois adquiriu essa empresa, essa outra startup de saúde pública, e veio para dentro do Colab. Tudo isso para dizer, nesse momento, a gente começa a olhar para ir além da zeladoria urbana, além dessa coisa de participação, a gente começa a fazer a agenda. Aí quando surge 2021 vacina, a gente monta ali rapidamente uma ferramenta de agendamento de vacinação para as prefeituras fornecerem. Então tem, por exemplo, Niterói, que é um cliente da gente há muito tempo, eu acho que 1/3, quase metade da população de Niterói se vacinou agendando por dentro do Colab. Por quê?
Que aí, qual era a tese aqui, né? Óbvio, você não quer deixar as pessoas na fila para se vacinar, então, se as pessoas agendarem com horário e localização, ela vai lá e não vai ter fila. Então, Sim. a gente fez isso, e aí foi a primeira vez que a gente conseguiu ir além do ponto de vista de ferramenta, dizer, puta, não quero só tapar buraco, trocar a lâmpada, isso aqui é muito mais legal do ponto de vista de impacto positivo na vida das pessoas. Uhum. Aí, a gente vem numa guerra interna, e aí o mundo do empreendedor, assim, né? Assim, é o desafio de ferramenta. Como é que você cria uma plataforma que ela seja capaz de o governo, aqui o cliente da gente, criar qualquer serviço público digital e disponibilizar para a população. Então eu começo a pensar, eu tenho um agendamento, eu quero que todos os agendamentos possam ser por aqui por dentro. Eu quero que eu vou fazer matrícula de creche, eu quero disponibilizar esse serviço. Só que, voltando lá para o começo da gente, é complexo internamente. Então o que a gente fez, a gente criou de 2023, e é o que a ferramenta vem se transformando até hoje, ele é um no-code / low-code, ou seja, como é que eu digo isso? A gente é como se fosse uma caixa de Lego, cheia de pecinha, que tem inclusive inteligência artificial para, vamos dizer, Luciano é o secretário da prefeitura, prefeito, sei lá o quê. Ele diz assim, eu quero um serviço de matrícula de creche aqui para a prefeitura de Bauru, que leve em consideração XYZ, que internamente tenha que passar pela aprovação do departamento A, B, C, assinatura do D, não sei o que, ele escreve um prompt, ele aperta um botão, essa ferramenta pega essas pecinhas de Lego inteira, monta e diz, ó, se você clicar nesse botão, você disponibiliza para o cidadão no WhatsApp, no portal, no aplicativo, e internamente está aqui todo o fluxo interno da gestão, ou seja, vai chegar para o departamento A, vai para o B, do B é disparado um e-mail para o cidadão, disparado uma assinatura para não sei quem, o C, blá blá blá, cria todo esse fluxo. O fluxo. E é um sistema criador de sistemas. Então é um sistema que hoje tem mais de 1.000 serviços públicos digitais. As prefeituras clientes da gente, elas saem criando Você e vão está usando fazendo. IA para isso? É IA direto? Então, a IA ela faz a base, ela faz o serviço inteiro, mas naturalmente que um ser humano vai lá e vê o que é que tem que fazer. Sim. A IA está nos canais em chatbot para conversar com o cidadão. A IA está para resumir um processo administrativo inteiro para o servidor da prefeitura. A gente usa IA para tudo. A gente virou, inclusive, desde o final do ano passado para cá, que agora, né? É super recente, mas esse mundo de hoje é assim. Eu estou num desafio de negócio muito grande, que é, enfim, o jeito que a gente apelidou dentro de casa é ser AI first. Não é assim, tudo aqui dentro tem que ser IA. A gente tem que mudar a mentalidade interna, inclusive, digo aqui, dos funcionários do Colab, das pessoas, dos colaboradores do Colab, que sabe a piada que a gente faz assim, Luciano me manda um texto e eu digo, Luciano, usou IA, foi? Usou o ChatGPT? Isso aqui sou eu falando mal do ChatGPT, né? Eu falando mal do Luciano. Está virando uma praga isso, cara. Mas eu quero... Não, o que eu quero dizer, a praga, essa história do cara, tá usando IA e tá virando uma praga, essa acusação. Porque outro dia o cara escreveu comigo, eu falei, cara, mas você tem alguma coisa a dizer sobre o conteúdo que você leu? É isso. Ou você tá preocupado com o travessão que apareceu ali, né? Eu falei, porra, bicho. O que eu tenho tentado transformar de cultura interna da empresa eu quero que todo mundo aqui pergunte por que você não usou o IA. E não porque você usou. Não estou dizendo que tudo tem que ser IA, que a IA é melhor do que tudo. Não é isso. Mas assim, você tem hoje uma capacidade computacional completamente diferente do que você tinha algum tempo atrás. Isso ajuda. Então assim, tem pessoas que têm dificuldade em escrever um texto. Puta, IA ajuda muito. Se a cabeça, o conteúdo tá ali, é o que você acabou de falar, a IA vai ajudar. Não. Enfim, eu acho que eu tenho muito essa cabeça, tenho visto, até do ponto de vista de empresas de tecnologia. Luciano, mais um caos. Agora em dezembro, existe um evento chamado Reinvent, que é o evento da AWS, da Amazon Web Services, que é a parte nuvem da AWS, da Amazon, né? Que é o maior evento de tecnologia em nuvem do mundo. Acontece todo em dezembro em Las Vegas. A gente ganhou um prêmio lá esse ano de melhor design partner, o melhor produto usando a AWS no mundo. Muito louco. Vai lá ganhar o prêmio. Beleza, eu fui lá, fui com o CTO da gente, a diretora de produto. E uma coisa que está mudando na empresa da gente, eu acho que isso é para qualquer um que tem empresa de tecnologia.
IA está substituindo parte não vai substituir todos, mas vai substituir boa parte dos desenvolvedores. Sem dúvida. Não é só o jornalista que agora é conteúdo de IA, não é só o conteudista, mas a própria AWS, vou citar ela aqui, mas as outras também estão fazendo, você tem, na AWS tem Amazon Q e Amazon Kiro, são dois chat GPTs para código. Você joga o código inteiro da plataforma lá dentro, e ele, você a partir de prompt, você vai mandando o que é que ele deve desenvolver. Então, por exemplo, o que antigamente a gente tinha ali o time de tecnologia trabalhando com as tarefas que o time de produto mandava, Sim. Hoje você já consegue fazer, o time de produto escreve o que deve ser feito, como se fosse para um desenvolvedor, a IA pega, vai lá no sistema, muda o código, testa e volta, ele está pronto. Então tem coisas, por exemplo, tarefas que um desenvolvedor passava 2 semanas fazendo, que a gente tem testado e a própria IA resolve em 2 minutos. Sim. Isso sim, vai mudar. Eu trabalho com tecnologia há 20 anos, está mudando. Está mudando o tipo de produtividade, está mudando, isso muda totalmente qualquer empresa de tecnologia, porque as barreiras de entrada de ferramentas tecnológicas estão mudando completamente. É muito mais fácil hoje eu criar uma ferramenta, uma solução tecnológica do que era 20 anos atrás, porque eu precisava de desenvolvedor formado em engenharia da computação numa federal. Agora, a própria IA faz sozinha, entendeu? Então, isso está mudando e aí eu acho, tem, obviamente, todo o componente de IA para dentro da empresa, trabalhando nisso, é difícil, você tem que mudar a cultura, mesmo na empresa pequena feita a gente, é difícil. E isso se transborda e deve ser muito bom para o governo também. Mas aí tem uma série de outros desafios que aqui se dão, de dados, de soberania dos dados, tem um monte de coisa que deixa a coisa mais complexa. Sim, sim. Eu adoro essa brincadeira aqui também. Cara, esse negócio eu não consigo imaginar o mundo daqui a 5 anos, cara. Eu não consigo. Como é que vai funcionar? Não sei. Não sei o que vai ser, cara. É uma revolução como nunca houve na história da humanidade, cara. Não tem. É a primeira vez que a gente encontra uma tecnologia que... Atenção para quem está ouvindo, eu estou fazendo aspas com o dedinho, tá? Aquelas aspas de dedinho assim. E que tira da gente a obrigação de pensar, né? Ela aparece, é evidente, a IA não pensa, mas ela organiza de tal forma as coisas que eu não preciso pensar a respeito. Eu vou, tô com uma dúvida aqui, ela me dá a resposta, e eu bato ele naquilo e se bobear eu compro aquela resposta. Eu também dos meus filhos. Porque a gente que adulto, já com um pouco de formação a mais, talvez a gente consiga ser um pouco mais claro. Porque ela vai deixar a gente também um pouco mais burro. Vai. Mas o jovem, se ele crescer nisso, é um grandíssimo problema. Então, assim, Luciano, eu não consigo, eu tenho dificuldade, inclusive, de me posicionar politicamente, assim, quem eu sou exatamente, sabe? Eu acho que, para mim, tem muito depende aqui. Mas uma coisa que eu sou totalmente claro, e eu acho que depende de debate, a gente precisa regular tudo isso. Enquanto sociedade, a gente precisa regular. Regular essas plataformas tecnológicas, também conhecidas como mídias sociais, a gente precisa regular. A gente precisa regular IA. Nós temos que... Eu não sei como fazer isso, cara, mas você tem que despolitizar essa questão desse termo regular. Entendeu? Como é que você pode falar em regular sem politizar? É muito complicado, cara, porque regular para censurar é 2 pitacos, é um botão que você aperta, né? Então, e nós somos totalmente politizados para tudo, então é complicado. Mas eu concordo com você, cara, em algum momento isso vai acontecer. Eu acabei de fazer... Nós desenvolvemos um projeto agora aí para a escola e tudo mais, né, que é bem legal, usando podcast em escola, cujo desafio é afastar a molecada da tela. Entendeu? Tira os moleques da tela. Né? Por quê? Porque a tela é ruim? Não, a tela é sensacional, cara. Mas não pode ser só ela. Eu tenho que recuperar. Então nós montamos um projeto, cara, que até o pessoal estranha quando eu chego lá, né? Tá no YouTube e fala, não tem vídeo. Não tem nada para ver, só tem para ouvir. Mas porque é o conceitual nosso. A gente quer que as crianças escutem e que criem na cabeça aquilo que foi dito para elas. Eu não quero mostrar para elas. Eu não quero que ela olhe Eu uso até um exemplo na apresentação lá que eu falo do lobisomem, né? Eu falo, eu chego numa sala de aula, tem 40 crianças, e eu descrevo a história do lobisomem. Cara, eu tenho certeza absoluta que tem 40 lobisomens diferentes na sala de aula. Cada um, e elas vão conversar, o meu tem um olho azul, e o teu, meu olho é amarelo, o meu pelo marrom, o meu pelo preto. Se eu mostro um vídeo, só tem um lobisomem, que o diretor fez. E aquilo
derruba. Então, acaba a criatividade. sim, nós estamos nessa busca. Então, a IA é sensacional, está ajudando a gente a fazer. Cara, ganhei produtividade, que é uma maravilha, mas eu não posso piscar. Se eu piscar, ela tira essa obrigação de pensar que a molecada tem. E aí vai ser um desastre, cara. Já era assim. Lá em 2004 eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó, que eu batia na tecla. Eu falava, cara, a televisão só tá botando porcaria. Só tem Guinha Pocotó, só tem baixaria. Essa molecada vai crescer e vai dar merda lá na frente. 2004. Deu merda. Tá dando. Tá dando. Porque, sabe, cresceu e não... Eu ouço o moleque comparar o Bad Bunny com Beatles, cara. Meu, não dá, entendeu? E ganhando Bad Bunny. Porra, né? Sim, senhor. E não dá, entendeu? E aí, pô, você é velho, você é retrógrado. Não, cara, eu entendo o que é belo. Eu sei diferenciar um negócio complexo e bem feito de uma coisa feita para comercial, né? Então, esse senso de proporção, essa relação de causa e consequência, isso tudo está desaparecendo, cara. E se você piscar, essa coisa vai ser atropelada, né? Eu tenho refletido muito, eu falei que eu estou escrevendo um livro, e o livro parte de uma reflexão sobre uma mudança estrutural no Estado que a gente vai ter, que a gente já começa a viver a partir da capacidade computacional de hoje com inteligência artificial. Eu vou contar aqui, o livro tô escrevendo ainda, tô adorando escrever, mas qual é a tese por trás simples? Simples não, né? Mas enfim, a tese que está ali a gente sempre teve um Estado reativo. O que isso significa? O Estado, ele pensa política pública, ele fala que mulheres, se grávidas, têm direito a tais exames, enfim, ele pensa política pública e estabelece. Mas ele é completamente reativo a pessoa ir lá e solicitar tais exames, e solicitar entrar naquilo ali. Corta para o mundo de hoje, a gente tem uma capacidade computacional que ela consegue dizer, a partir de eventos de vida da pessoa, que a mulher está grávida e tem essas políticas públicas aqui pensadas para elas, e ela tem direito a tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu, quanto Estado, eu não preciso esperar que ela solicite, mas eu já consigo dizer, você tem esses exames aqui para fazer, está aqui agendado para você tais dias, sua criança vai nascer, no dia que nasce tem um CPF novo nascido, então ele vai precisar de uma creche daqui a pouco, essa mulher tem um benefício da assistência social, então, enfim, a capacidade computacional de hoje da gente permite que o Estado ele deixe de ser reativo e passe a ser proativo. Sim. Isso é muito belo. Isso tende a melhorar muito a capacidade do Estado de prover serviços públicos às pessoas. E por trás disso tem uma série de outros desafios que vêm também. Porque aí você começa a falar de um Estado que os dias de hoje já são. O Estado, ou as empresas, e o Estado também tem muitos dados das pessoas. E aí você vai pensar na hipervigilância desse Estado sobre seus dados. Sim. Aí você vai pensar na soberania desses dados frente a quem está guardando, se é local, se é uma empresa multinacional. E uma empresa multinacional é essa que o dono é amigo do presidente do outro país. Então... E aí esses dados caem na mão do algoritmo. Cai na mão do algoritmo. O algoritmo esse... Assim, mas... Aí eu acho que tem aqui, e aí a gente tá vivendo, eu fico... Eu filosofando, mas assim, eu acho que a gente tá passando não só a inteligência artificial para produtividade, para questões de conteúdo, para como isso ajuda, mas esse troço vai mudar completamente a forma que o Estado executa política pública, é gerido, e eu acho que isso tem impacto positivo, mas isso requer também uma série de regulações normativas, arcabouço legal, que vá da base, vá criar regra, porque do jeito que está, cada um faz da sua cabeça do jeito que quer. Então tem uma pessoa lá em Bauru que pega e aqui eu quero fazer tal jeito. Aí tem o outro do outro lado que quer fazer de outro. Os dados de Luciano estão sendo cruzados por uma empresa que não tem nada a ver. Então existe aqui uma necessidade de aprofundamento assim, nesse tema que eu acho que a gente precisa começar a debater. Nós vamos entrar já estamos numa crise moral sem precedentes, cara, que muito disso tromba com uma questão moral. E a IA não tem moral. Não. A moral é a que você dá a ela, né? Mas ela não tem, né? Ela é uma máquina que... É uma caixa preta. Eu tava até lendo
um trabalho sobre o uso da IA na justiça, Aham. né? Cada dia mais comum. Cara, ela não pode julgar, não deixa a IA julgar, pelo amor de Deus. Ah, e Tem que ter um ser humano julgando, ela pode juntar elementos, mas ela não pode dar sentença, né? E o pior de tudo, e por isso, mais uma vez, a necessidade de estruturação e regulação, é que você não pode dizer também que a justiça não pode usar IA, porque o ser humano da justiça vai usar IA. Sim. Aí você tem que estabelecer, então, que aí, sei lá, eu trabalho na justiça, eu sou assessor de um juiz XYZ, aqui na minha justiça é proibido usar IA. Aí eu pego aquele coisa, jogo no meu chat GPT aqui, Sim. aberto, aquele dado que é sigiloso, ele vai para uma ferramenta qualquer que a gente não sabe como é que ela vai ser usada e tal. Então, mais uma vez, como é que a gente faz isso usando de benefício? Então, aí o Tribunal de Justiça não é que ele pode renegar, ele não pode sequer dizer que eu vou renegar IA. Ele vai ter que estruturar para que nossa IA daqui de dentro ela seja fechada, que os dados ficam sigilosos, que não sei o que quem pode usar de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Será que a gente vai deixar essa IA indicar qual o resultado? Aí eu penso é pior, porque se você disser que não pode, o ser humano que lá está é capaz de usar por fora para querer que decida. O que não pode é responsabilizar a IA pela decisão. O ser humano, se a responsabilidade for dele... A culpa não é da ferramenta. Não tem como, não pode ser. Você não vai poder culpar a ferramenta. Você vai ter que continuar. E eu acho que tem uma questão aqui também, sobre todas essas coisas que eu fico falando de regulação, que é a responsabilização individual do CPF ou do CNPJ. Sempre. É um outro problema aqui das redes sociais, a irresponsabilização dos CPFs que lá estão. Sim. Então, fakes para todo lado, robôs para todo lado. Do empreendedor, eu queria que desse certo uma rede social que todo mundo que está lá só pudesse estar lá se tivesse verificado. Sim. Porque você joga, a partir do momento que você responsabiliza o que a pessoa está falando, não é que ela não pode falar, ela pode falar. Mas só precisa ser responsável pelo que está falando. Eu concordo com você, eu correria para uma rede dessa. Eu também. Eu fugiria de toda e correria para essa. Pô, é um lugar onde ninguém tá de máscara, não tem ninguém mascarado, eu tô olhando tua cara, sei quem você é, cara. Fale o que você quiser, se responsabilize pelo que você fala. Meu caro, dá pra gente ficar aqui até depois da manhã, bicho. Esse tema aqui é maravilhoso, mas quem quiser conhecer então a Colab, vamos lá, eu sou um prefeito de uma cidade e quero conversar com você. Eu quero entender como é que funciona, como é que eu faço, como é que eu acho você? Colab.com.br. Como é que escreve Colab? COLAB. Não é um collab americano, então, em inglês? Não é com dois L's, não. É um L só. É collab de colaboração. Colab Bemudo no final. Bemudo. Tá. Colabbemudo.com.br. Colab.com.br. Isso. Tá. Como cidadão, você vai ter o aplicativo em loja Android e iOS, você vai ter os canais, mas depende da prefeitura da sua cidade estar dentro da plataforma. Sim. Então, naturalmente, você pode baixar o aplicativo, você pode entrar no aplicativo, mas só vai aparecer para você serviços que você pode acessar se naturalmente aquela prefeitura estiver dentro da ferramenta para poder prover. E você tem uma lista das cidades? Como é que eu faço para descobrir se minha cidade está ou não? Na hora que eu abrir o aplicativo, aparece, na hora que você abrir o aplicativo, você vai saber. Eu falo alguns aqui. A gente tem... Eu falei aqui, em São Paulo a gente tem Santo André, tem Diadema, Mogi das Cruzes, eu não vou lembrar não, tá? Eu tenho, por exemplo, Paraíso do Tocantins, no Tocantins, tem Araxá em Minas Gerais. Eu só tô Rio de Janeiro tem um monte, sim. Tem Niterói, tem Duque de Caxias, enfim, Mesquita, Queimados, tem um monte de cidade por lá também. Maravilha. Quero fazer um compromisso contigo, cara. A hora que sair o livro, vem aqui. Vem. Esse livro vai dar um programa maravilhoso, cara. Eu tô com a meta, eu tive ontem com o editor que tá me ajudando. A minha meta, e eu acho que esse é um ano eleitoral, eu acho que esse é um tema para virar pauta de eleição. Não, sim. Eu digo, é um tema que precisa ser discutido. Então eu estou meio que na correria para ver se eu consigo acabar. Quero muito que daqui a uns 3, 4 meses, pelo menos, esse livro esteja na rua. Como é que eu te acho na rede? LinkedIn, Gustavo M. Maia. Gustavo M. Maia. Meu nome é Gustavo Moreira Maia. Tá. Inclusive o Instagram vai ser o @Gustavo Moreira Maia. Tá. Que é o meu Instagram. Facebook eu nem uso mais direito, mas também é Gustavo Maia. Tá. Se você pesquisar Gustavo Maia Colab, vai ter, assim, vai ver que a gente...
É que a gente tá nessa relação faz tempo, assim, sabe, Luciano? A gente tem uma série de reconhecimento. Eu escrevo uma coluna na Exame, então se você quiser ver sobre um pouco dessas coisas de GovTech e tal, eu tenho lá. Eu hoje faço parte. O Fórum Econômico Mundial ele tem um conselho de GovTech e DPI, né, que é Digital Public Infraestrutura Pública Digital. Sim. Eu sou o único brasileiro desse conselho globalmente, assim, e a gente tem discutido todos esses temas daqui, a gente discute, isso tem virado manifesto, paper e debate para levar para os países para se discutir, sabe, sobre soberania do Estado e tal. Não dá para me achar aí. Se procurar Gustavo Maia Collab, vai achar. Obrigado pela visita aí. Você vai voltar. Volto no dia que você quiser, quando você quiser. Um abraço. Obrigado.